Olá, tudo bem? Bom, acabamos de lançar um artigo bastante atual, né, sobre a transição energética na China, da China, né? Esse artigo ele é atual porque ele vai servir, de certa maneira, de um contraponto a toda essa política, nova política aí do governo Trump, que é uma política de destransição energética. Por mais que o objetivo do artigo não é analisar a despolítica, mas quem ler o artigo vai ver que há uma possibilidade aí de um contraponto bastante interessante. Eh, o artigo ele tem um objetivo que é analisar assim, quais são os fundamentos de economia da energia e de economia da ciência econômica, né? É que levaram a China a adotar a transição energética como uma política de Estado, né. E nós, desde que nós começamos a estudar esse tema, notadamente na Europa, a questão, talvez, assim, mais estratégica é a busca da segurança energética, né. Por quê? Porque países que têm uma importância econômica muito grande, né, eles ficam muito expostos à importação desses recursos energéticos que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, para a produção, para o bem-estar, né. Por exemplo, a crise da Ucrânia teve um impacto na Europa significativo, porque a Europa era uma grande importadora de gás, né. E se você observar a China nesse esforço dos últimos 30 anos, né, que se tornou a segunda maior potência econômica do mundo, a questão de suprimentos de energia é estratégico, né. Então, ficar sujeito, né, às oscilações que o preço das commodities fósseis se apresentam e de possíveis embargos, né, notadamente nesse cenário aí de confronto geopolítico com os Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo do mundo, é um risco muito grande. Então, a decisão de Estado de acelerar, de adotar e de fazer políticas públicas para a transição energética na China, eu acho que o nosso pressuposto é de que o principal vetor seja a da busca de segurança energética. Ao adotar isso, obviamente, a questão do meio ambiente se torna também prioritária, como se fosse a outra face da moeda, né, inclusive por conta daqueles níveis de poluição que várias cidades da China enfrentaram, em função da prioridade que tinha sido dada para usinas termoelétricas a carvão, já que a China é a maior, tem uma mina tem reservas de carvão muito elevada, está entre as maiores do mundo, junto com a Índia. Então, esse é o, vamos dizer assim, o segundo vetor, faz parte da estratégia global, segurança energética, descarbonização. Mas tem um terceiro vetor, e esse aqui, que é, talvez seja grande elemento de diferenciação em relação a uma comparação com a destransição energética americana, é que a transição energética exige inovações tecnológicas, desenvolvimento de novas cadeias produtivas, justamente na direção da descarbonização. Implica dizer, então, que a transição energética está provocando na China transformações econômicas. Por exemplo, o exemplo mais claro e simples é o do veículo elétrico. Hoje a China é o maior produtor mundial de veículo elétrico, e é uma cadeia produtiva completamente nova e diferente da cadeia produtiva do veículo a diesel, que praticamente é uma indústria madura,
são, inovações tecnológicas pontuais, enquanto para o veículo elétrico são inovações tecnológicas disruptivas, radicais, por exemplo, a questão das baterias, né. E se você olhar, a China se preparou para isso, ela domina 80% da produção dos minerais, raros, que hoje é um elemento crítico, né. Então, esse é um ponto e, olhando especificamente o setor elétrico, a China desenvolveu tecnologias em relação à energia eólica e principalmente a energia solar. Hoje ela é mais de 80% da produção mundial de painéis solares são chineses, as tecnologias têm avançado e os custos têm reduzido. Os painéis são mais eficientes e mais baratos. Então isso prova, né, que o processo de transição energética da China, ele provoca transformações econômicas, cria novas cadeias produtivas e abre possibilidades de novos investimentos. E o investimento inovador, ele é fundamental naquela lógica, né, do Schumpeter da destruição criadora. Ele está destruindo e criando, assim, bens, produtos e serviços muito mais inovadores. Essa talvez seja um elemento, bastante importante. E curiosamente, talvez essa seja a conclusão desse pequeno artigo escrito com Pedro Lovic, que é um aluno de mestrado aqui do Programa de Economia Internacional do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador associado do GESEL, como, esse processo de transição trabalha numa lógica econômica dos 2, assim, dos 2 T's, né, transição, transformação, e ele busca atender a demanda interna do veículo elétrico, da energia solar, da energia eólica, das usinas reversíveis, da energia nuclear, tudo aquilo que reduz a descarbonização, a assim, as inovações, eh, no segmento, no sistema, de linhas de transmissão de alta tensão, para poder deslocar massas, de energia solar das regiões aonde não tem demanda para as regiões que têm demanda, né. Um elemento importante é que, ao atender a demanda interna, ele cria uma escala que permite competir no mercado internacional. É o caso dos painéis solares. E isso fica tão barato e é bom para a China e é bom para os países que estão em processo de transição energética, porque têm acesso a essas novas tecnologias a um custo muito mais barato. Então, esse aqui é esse pequeno artigo, nós devemos produzir outros artigos, mas nós solicitamos que vocês leiam esse artigo nessa perspectiva de ver o que que os Estados Unidos está fazendo, ou melhor, está desfazendo nesse seu processo de destransição energética. Muito obrigado, eu espero uma leitura atenta, reflexiva e qualquer dúvida que você porventura tenha, inclusive críticas, porque como nós somos da academia, a gente valoriza muitas críticas, nós ficamos aqui à sua disposição, ok? Muito obrigado.